a corrida em si é um esporte muito amigável para o executivo. Então tem essa questão eu vou chamar aqui de eficiência. Sei lá, se eu vou treinar para ser bom de bike ou triatlon, você vai precisar de várias horas de treino. E quem está com a vida executiva muito intenso, viaja o tempo inteiro, é mais complicado. Você tem que ter tempo, tem que ter a bicicleta, tem que ter um monte de coisa, tem infraestrutura. A corrida não, você leva um par de tênis, coloca o par de tênis e corre sem praticamente... É raríssimo ter um hotel que não vai ter uma esteira, e na maioria das vezes você está numa região que te permite sair e correr na rua, é o que eu acabo fazendo. Então não tem desculpa. Se quiser para fazer, dá para fazer. Eu até falo assim, eu inverti, né? Primeiro eu trabalhava numa empresa brasileira nos Estados Unidos, voltei para poder trabalhar numa empresa americana no Brasil, que era o BCG, que é uma consultoria de estratégia. E trabalhei no BCG 1 ano e meio, e aí o João Vitor Menin, que é o CEO global do Inter, me chamou para ir para o projeto. Na época até a cabeça do João era um projeto muito mais ligado a crédito imobiliário. E a gente começou isso e evoluímos para poder fazer o Banco Digital, que hoje é um dos maiores bancos digitais do Brasil. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calma. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem, você tá bem, cara? Tudo bem, tô meio aqui, né, voz um pouco rouca, anasalado. Né? Esse tempo em São Paulo, imunidade, né, você tá treinando muito? Tô treinando muito, cara, faz um mês que eu tô assim, altos e baixos. Mas é isso. Muitos eventos, né, também. Muitos eventos, é. Bom, lembrar você que tá assistindo a gente no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, e quem tá vendo no Spotify também, classifica 5 estrelas, segue a gente e deixe seu comentário, que você pode comentar no Spotify, gravando sempre aqui no Studio. Você quer começar um podcast, não sabe quantas câmeras compra, como é que edita, pra onde que sobe, ou às vezes você quer gravar curso, né, Thiago Calma? Você pluga aqui, dá uma aula, já tem seu produto para vender, ou cortes para a internet. Hoje, o pessoal, imagina, 2 horas no slot, você grava quantos? Grava muita coisa, já entrega certinho no formato. Vem com o roteiro, já vai prontinho pro Instagram, para tudo lá. Melhor preço do Itaim, que tem essas cadeiras maravilhosas da Kingston aqui, que é a nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Então, se você precisa gravar seus conteúdos, fotos, vídeos, documentos, temos aqui, ó, SSD externo, cabe 2 TB aqui dentro. Então, você consegue transferir de uma máquina para outra, super prático. E a gente tem o nosso cupom lá na Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers, cupom STEMA10. Então tem um QR Code aqui do lado, se você quiser, vai lá conhecer os produtos da Kingston na Terabyte Shop. Muito bem, quem trouxemos, Fábio Bessa? Trouxemos Alexandre Rizzo, muito obrigado, CEO do Banco Inter aqui no Brasil. O pessoal que, né, veio aqui, os caras estão com o CEO do Banco Inter aqui, vamos falar de investimentos, Thiago? Vamos falar, pegar umas dicas, né, do que fazer com o nosso patrimônio. Mas principalmente falar de um outro lado dele que talvez muita gente não conheça, a gente vai falar muito aqui, o cara é maratonista, já fez um monte de maratona. Não, já foi atleta, a gente descobriu aqui, atleta de esqui aquático, profissional, o cara ganhava tudo aqui no Brasil. Mas muito obrigado por você ter vindo aí, um horário na agenda, conversar um pouco com a gente, obrigado. Fábio e Thiago, primeiro, assim, parabéns pelo trabalho, muito bacana o que vocês estão fazendo aqui. E muito bacana também trazer esse outro lado das pessoas, né, que ninguém sabe. Então, acho que dá um interesse especial aqui em seguir e assistir todos os podcasts, que é um lado bacana, né, e negócio bem pessoal. Assim. Você já falou em algum outro lugar sobre esse seu lado? Pouco. Muito pouco. Poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas conhecem, é engraçado como é que chama a atenção, né? Outro dia eu estava num painel, numa conferência de um banco, e aí na hora da abertura a pessoa pediu para se apresentar, e eu falei que eu era, sei lá, atleta, empreendedora, e depois falei que trabalhei no banco, e no final alguém falou, legal que você era atleta. Alguém foi fazer uma pergunta, falou. Ninguém se interessou na parte do banco. A gente já vê, né? Tá usando Garmin, assim, já sabe que deve dar uma corridinha, né? Pelo menos, né? Mas muito legal agradecer a Mônica Sacarelli, que fez a ponte. A Mônica que já gravou o episódio aqui com a gente, tá com vocês hoje lá também, né? Tá com a gente, vira e mexe, a gente faz uma corrida lá juntos. Outro dia já correu com ela, já. Outro dia a gente levou umas 30 pessoas lá pro Ibirapuera. A gente abriu um café lá e aí... vamos falar sobre também. Lá, tá com um café no Ibirapuera agora, né? Bacana. O café, a gente recebeu o convite lá, a gente até ia passar lá, não conseguiu. E aí foi a partir daí que a Mônica falou, vocês precisam gravar com o Alexandre. Legal, gente, mas obrigado pelo convite, prazer estar aqui também. E você sabe que a gente é cliente Inter já, a empresa nossa
Nossa conta aqui, todos os nossos pagamentos recebíveis, tudo é tudo por lá. Tudo por lá. Muito bom. E pessoa física também, eu sou pessoa física também. Posso ser gerente da conta de vocês. Meus amigos todos, eu falo que eu sou gerente conta. Nas horas vagas, porque se der problema eles me avisam, mas eu gosto que me avisem. Imagina chegar um WhatsApp ali, tá dando um pau aqui, me ajuda aí. Bom, a gente sempre faz uma pesquisa antes do convidado e, bom, a gente acha que episódio no Market Makers, na CNN, várias entrevistas lá, e a gente não acha muito sobre a história, né, do Alexandre, e quem faz maratona em algum momento começou a se interessar por corrida, né, porque não é todo mundo que corre também que vai fazer maratona. Como que é essa relação aí do Alexandre Pessoa aí com o esporte? Bom, Fábio, assim, o esporte teve sempre muito presente lá em casa, né? Meu pai era atleta de ponta, não era profissional, mas era atleta de ponta, maratonista. Então fazia corrida de fundo de todo tipo, 10 quilômetros e tal. Ele tem maratona em 2h29, 1981. Então, maratona em 2h29. Nossa. E naquela época... Em 81, sem tênis de placa, treinando sozinho. Então, assim, ele assinava a revista Runner's World e aprendia lendo, total autodidata, foi aprendendo. Corria, na época, 200 km por semana. Caramba, 180, 200, 220 km por semana. Era uma semana típica de treino. E então, esse negócio ficava presente em casa, assim, todo sábado. Minha vida inteira, meu pai saía de casa 5 horas da manhã, todo sábado, né? 5 da manhã e voltava meio-dia e meio, que era o dia do longo. E aí ele saía, corria 60 quilômetros, voltava de ônibus do lugar onde ele ia, fez vários, depois fez Nova York, 2h37, já com quase 60 anos. Na verdade, com quase 50 anos. Caramba! E assim, a gente acabou nunca correndo bem... Depois posso contar um pouco também, mas assim, eu até fiz uma boa maratona, mas nada proporcional ao que ele fez, mas a gente ficava muito próximo do esporte. E ele incentivava muito o esporte. Meu irmão, que é 7 anos e meio mais velho, ele foi bom em natação, mas porque ele era obrigado. Quando ele tinha uns 14, 15 anos, liberaram ele da natação, ele nunca mais nadou e foi fazendo outros esportes, sempre diversificado, né? Eu não precisei de nadar tanto tempo, mas um pouco para frente comecei a testar alguns esportes, tênis e tudo, e fui cair no esqui aquático. Esqui aquático? Esqui aquático, slalom. Meu tio comprou uma cota num clube lá em Belo Horizonte, onde tem uma lagoa. Comecei a ir com eles, comecei a gostar. Eu e todos os primos começamos lá a praticar. Eu lembro que eu tinha os piores equipamentos, né? Porque tem uma diferença de idade grande. Meu irmão e meu primo, que era o filho do meu tio que comprou a lancha, tinham 8 anos a mais que eu. Então compraram equipamento para os dois e eu era novinho. Eles falaram, esse é muito novo, não vai dar. Aí eu arrumei um esqui emprestado, uns 8 meses depois eu estava bem melhor do que eles. Aí eles abandonaram e eu fiquei. Você se adaptou com aquele equipamento deles depois. Que tinha lá. Exato. E aí fui fazendo, fui gostando. Aí na época eu lembro que estava começando e-mail, não existia ainda o Gmail. Então eu descobri o e-mail do cara da Associação Brasileira de Esqui. Perguntei como é que era, descobri onde é que competia, pedi pro meu pai para poder me levar e a coisa começou. Foi o primeiro esporte assim que eu pratiquei a sério, aí fui campeão brasileiro infantil, depois fui campeão brasileiro juvenil, aí tinha as classes por classe, né, que era A, que eram os melhores, B, C. Aí eu saí da juvenil antes da idade, fui para B, fui subindo, aí ganhei a categoria B algumas vezes, e aí assim, na A, a verdade é que eu nunca ganhei. Eu fiquei uns 6 anos competindo no esqui, era normalmente número 2 ou 3 do ranking, e tirei várias vezes segundo lugar e terceiro lugar, mas nunca ganhei a categoria A. Mas adorava o esporte, foi super bacana. Quantos anos você tinha nessa época aí, mais ou menos? Eu comecei a esquiar com 12, 13, competi com 14, fiquei competindo até 2004, 2005 mais ou menos. Eu mudei para os Estados Unidos em 2004 e aí eu vinha para o Brasil a cada 50, 60 dias, fazia um treino intenso enquanto eu estava aqui, ficava uma semana aqui, chegava lá e competia. Aí me filiei lá na Associação Americana de Esqui, disputava o campeonato estadual de Iowa, aí Illinois era o estado do lado, também disputava o estadual de Illinois,
Esse aí eu até ganhei a minha divisão de idade. Aí disputei também lá o Midwest Regionals, né? Que é o campeonato regional do meio oeste. Assim, impressionante, gente. O tamanho dos campeonatos. 800 pessoas competindo. E aí tinha profissional, tudo misturado, super legal. Nessa época você foi estudar? Ou Eu fui, na verdade, fazer consultoria. A consultoria que eu trabalhava, consultoria grande lá de Belo Horizonte. Tinha vários projetos pelos Estados Unidos e eu fui para um projeto de consultoria. Fiquei 1 ano e meio como consultor e depois saí e fui trabalhar no meu cliente, né, que era a Gerdau. Na época eu chamava Gerdau Ameristeel, que era a divisão América do Norte da Gerdau. Ainda era uma empresa listada lá fora. Eu fiquei lá quase 5 anos em Iowa. E aí a verdade é que 2004, 2005 ainda competi. Aí a minha frequência de vindas ao Brasil diminuiu, eu me casei, minha esposa foi, eu comecei muito mal nos campeonatos, aí eu parei. Largou mão. Aí eu parei. Mas nessa época, corrida, a gente não tá falando nem de uma corridinha pra... Não, corridinha tinha também, então assim... Tipo, pra condicionamento, pra... Era muito assim, é até engraçado, né? Hoje a gente corre por várias razões, você corre quase que para poder limpar a cabeça, para poder manter saúde, para um monte de coisa. Nessa época eu via corrida muito como uma forma de não engordar muito. Entendi. Eu sempre gostei muito de comer e a gente via assim, sei lá, comia uma barra de chocolate, ia lá e corria 10 km para poder compensar as calorias, né, com as calorias. Então, desde novinho, sempre corri muito e se pegar assim, mesmo no histórico mais longo, teve um período de uns 6, 7 anos que eu fiquei sem correr, que eu tive um problema no joelho que não tinha como descobrir o que era. Então, fiz várias ressonâncias e falava, pô, não tem nada, fazia fisioterapia, funcionava, ficava sem dor durante 2 semanas, depois voltava a ter dor. E aí só fui resolver isso com uma fisioterapeuta lá nos Estados Unidos, que ficou me assistindo correr numa esteira, viu qual que era o problema, me passou 2 exercícios milagrosos, que eu faço até hoje, toda vez que dói. E resolveu o problema. 2 exercícios. Ela foi na causa raiz ali, viu você correndo. Impressionante. Ela foi na causa raiz. O que foi mais engraçado na época, assim, intuitivamente, né? Eu fui, ortopedista, falou a mesma coisa de sempre, você não tem nada. Fui nela e aí imaginei, ela vai marcar sessões todo dia. Vou todo dia passar lá. Não, ela passou. Faz esses 2 exercícios aqui. Sozinho, volta aqui daqui 15 dias que eu vou te passar mais 2. Fez isso, eu fui lá 2, 3, 4 vezes. Ela foi empilhando exercício em cima desse. Mas a verdade é que 3 dias depois de fazer esses 2 exercícios, eu já voltei a correr. E aí tá lá, escaneado, bonitinho, guardado, em backup para todo lado, para eu não esquecer que exercício até hoje isso lá. Se já dá um sinal de alerta, já faz ali o exercício que resolve. E né, na época que você praticava aí, antes de ir para os Estados Unidos, tudo, você pensou em algum momento assim em seguir mais a carreira do esporte? Como que foi essa escolha também, né? Pois é, assim, acho que o que o esporte me influenciou, que quase virou carreira, foi eu montei um negócio na época que era uma barra energética, era o que a gente chamava ela, que era inspirada num produto que nessa época era muito popular, que chamava Power Bar. Então essa Power Bar, essa marca tinha sido comprada pela Nestlé trouxe para o Brasil e eu fiz um produto que eu falava que era um produto de combate. Meu marketing ia ter um preço menor do que a Power Bar com um sabor melhor, mais ou menos isso. Ingredientes muito parecidos. E aí fiz esse negócio, assim, a carreira de esquiador não seria viável, assim, mesmo, o cara hoje, esse esporte tem poucos praticantes no mundo, a verdade é essa. E hoje, pra você ter uma ideia, o campeão mundial, ele é também piloto comercial, ele é um piloto da Delta. Recordista mundial e campeão mundial, ele é piloto da Delta, então não é um negócio que dá pra fazer uma carreira. Então, acabei indo para esse caminho da nutrição esportiva, montei esse negócio, chamava Fit Bar, e lançamos lá, tinha 3 sabores e tudo. Isso foi antes da consultoria ou não? Isso foi antes da consultoria, enquanto eu estudava engenharia civil. E aí colocamos esse produto no mercado. Para minha surpresa, pouco depois da minha formatura, eu estava decidindo se fazia algum programa de trainee, ou se a gente aumentava esse negócio, ia fazer também uma barra de proteína, de repente um gel, alguma coisa assim. A Nestlé tirou o produto dela do mercado brasileiro, porque não estava com demanda. Aí eu falei, se a Nestlé, que veio com dinheiro, com marketing, com tudo, não vai ter demanda, vai ter demanda. Imagina eu. E aí
E a gente falou, bom, então, dito isso, só teria uma solução que seria, de fato, ampliar o negócio, abrir outras frentes, sei lá, vender whey protein, fazer outras coisas que tinham mais demanda nessa época. E acabei resolvendo fazer o trainee para empreender em algum momento futuro, que acabou não chegando até hoje, né? Eu acabei tendo boas oportunidades de empreender dentro das empresas. Mas nessa época foi você e uns amigos, assim, que gostavam de esporte também? Eu e um amigo, que é amigão meu até hoje. Foram se aventurar. Nós dois resolvemos juntos também parar. E, enfim, graças a Deus, os dois estão super bem também. E a gente vai indo em paralelo, né? Esporte e carreira. Então a gente ainda não chegou no Banco Inter, a gente não chegou ainda na maratona. Então você estava nos Estados Unidos e depois você volta para Gerdau. Na verdade, a Gerdau foi só lá. Foi lá, então, eu comecei essa consultoria, que era uma consultoria de gestão, fiz os projetos em Belo Horizonte. Eu queria ser mandado para fora. E assim, um dos meus objetivos quando eu fiz o processo de seleção lá era ir para fora em algum lugar. Tinha um amigo meu que estava na Europa, e eu sabia que eles estavam com vários projetos sendo vendidos na Europa e nos Estados Unidos. Acabei sendo mandado para os Estados Unidos. E os Estados Unidos para valer, assim, interiorzão dos Estados Unidos, em Iowa. Na hora, a primeira vez que me falaram, é Iowa, eu falei, negar eu não posso, né? Era exatamente o que eu queria, eu tenho que aceitar. Mas olhei no mapa, na época não existia ainda Google Maps, na época era Google Earth, e eu olhei e falei, é uma cidade com 2.500, 2.700 habitantes. E o fato é que eu adorei, assim, acho Iowa espetacular, lugar muito bom, educação, tudo. Mas isso foi Gerdau. Aí saí da Gerdau em 2010 para estudar e mudei para Chicago, fiquei lá 2 anos e aí voltei para o Brasil depois do MBA. Fiz o MBA em Kellogg. E aí, terminado o MBA, eu voltei para o Brasil eu até falo assim, eu inverti, né? Primeiro eu trabalhava numa empresa brasileira nos Estados Unidos, voltei para poder trabalhar numa empresa americana no Brasil, que era o BCG, que é uma consultoria de estratégia. E trabalhei no BCG 1 ano e meio, e aí o João Vitor Menin, que é o CEO global do Inter, me chamou para ir para o projeto. Na época, até a cabeça do João era um projeto muito mais ligado a crédito imobiliário, e a gente começou isso e evoluímos para poder fazer o Banco Digital, que hoje é um dos maiores bancos digitais do Brasil. Porra, que bacana. E, nessa época, 2 anos em Chicago, né, fazendo MBA lá, não sei, já tinha a maratona de Chicago, tinha, né? Pois é. Eu não sei quantos anos tem, mas é super antiga, já tinha. Super antiga. E assim, o que começou a acontecer nessa época, né? Eu comecei a correr até um pouco mais, principalmente depois que eu consegui resolver esses 2 milagrosos exercícios, parei de ter dor, voltei a correr com a frequência um pouco maior. E aí fiz várias corridas tinha até uma corrida lá em Iowa que chamava Big 7, que era uma corrida de 7 milhas, no meio de um festival de dança, corridinha espetacular. Você corria 11 quilômetros com bandas na rua. E o tanto de gente, espetacular, assim. Literalmente 11 quilômetros com gente torcendo, gritando e bandas tocando. E aí corria essa corrida todo ano. Aí quando eu mudei para Chicago, comecei a corri algumas meias. Corri umas corridas de 10 milhas, corri umas corridas de 10. Mas nunca pensava em maratona. Maratona para mim era não quero. Aí aconteceram 2 coisas, né? Primeiro, eu comecei a correr com mais recorrência. Meu normal era 3, 4 vezes por semana, mas era aceitável passar uma semana sem correr porque estava mais apertado o trabalho. E eu até mudei essa filosofia. No meio da Covid, a gente fez alguns grupos lá no Inter, onde a gente competia. Quem conseguia fazer mais dias de esporte em 90 dias. Então, a cada 90 dias a gente renovava. E aí eu peguei o ritmo de, assim, era 30 minutos para ser elegível. Entendi. E aí, esse negócio mudou, assim. Eu peguei o hábito, quase que parece que, igual você acorda, tem que, sei lá, escovar dente. Esporte, pra mim, é muito isso, assim. É muito atípico o dia que eu não faço esporte. Isso mudou, isso foi uma primeira mudança importante. E a segunda mudança, e por que me levou pra maratona, ela foi engraçada, porque o que acontecia, né? Tem um colega de trabalho, chama Marcelo Frade. Ele até não está mais trabalhando lá com a gente não, mas a gente conversa com alguma frequência. Ele tinha corrido 1 ou 2 maratonas. E ele sempre olhava e falava, não, eu sou maratonista. Ele falava isso.
E aí, é um título, né? Pô, maratonista. Foi no currículo, né? Exatamente. Fez uma maratona, MBA em você Chicago, tecnicamente maratonista. Coloca lá, você fez um MBA em Chicago e sou maratonista. Kellogg, não pode falar Chicago não, porque Chicago é concorrente a Universidade de Chicago, Kellogg Mas aí o que aconteceu, né? A gente tinha um evento lá de liderança, veio o Gustavo Ziller, que é um cara que escalou o Everest, contar pra gente, e alguém falou pro Gustavo que eu era corredor. E aí, no meio da palestra dele, ele falou, o Alexandre que tá aqui, por exemplo, é maratonista. Aí o que foi engraçado? Na hora que ele falou maratonista, esse cara me manda um WhatsApp, o Marcelo me manda um WhatsApp e escreve assim, maratonista não. Você pode ser corredor, maratonista você não é. Aí eu falei, putz, agora eu vou ter que corrigir esse negócio. Aí eu ainda não estava convencido se eu queria fazer mesmo. Falei, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inscrever na Maratona de Nova York no sorteio, que a probabilidade de ser sorteado é quase zero, mas pelo menos eu fiz minha parte. É a clássica história. Eu vou só escrever. Se for, é um sinal, né? Se for sorteado, é pra fazer mesmo. Aí inscrevi e ganhei. Ganhei o sorteio de primeira. Aí foi 2020, aí a maratona foi cancelada. Aí eu passei para 2022, então assim, já estava comprada lá o destino de correr maratona. E aí o que aconteceu de novo, foi uma baita coincidência, lá em 2021, tava até a fronteira dos Estados Unidos fechada, o brasileiro tinha que parar no México, em algum lugar, poder fazer quarentena antes de entrar, e meu filho nasceu nos Estados Unidos, então eu podia entrar. Então eu fui para os Estados Unidos primeiro, lá, acho que eu fui vacinar em 2021, no início de 2021, e depois a gente marcou umas férias para poder levar meu filho para conhecer Chicago, que foi onde ele nasceu. E marcamos a viagem para a semana do feriado de 12 de outubro. E aí também numa corrida com um outro cara, um outro amigo, ele falou, eu falei que ia para Chicago, ele perguntou que dia. Aí eu falei, sei lá, de 7 a 15 de outubro. Ele falou, pô, você vai estar lá no dia da maratona. Aí eu falei, não é possível. Ele falou, Aí arrumei com um parceiro um link para poder comprar a inscrição garantida e fui. Isso foi mais ou menos dia 7 de julho, faltava então 3 meses. Aí fiz o treino, fui, se preparou e aí começou em 3 essa meses. história. Aí foram 5 maratonas já. Você procurou alguém nessa época ou você já treinava com algum treinador de corrida? Porque Minas tem bastante, né, lá. Nesse treinamento tem muita gente e hoje eu treino lá com a HF, que é do Heleno Fortes. Com o Heleno? Trouxemos o Heleno aqui. O Heleno é show. Mas a verdade é que a primeira eu fiz totalmente sozinho, assim. Eu fui no site, peguei lá uma proposta de treinamento. Como correr 42 quilômetros em 3 meses. E aí, historicamente, assim, como meu pai era corredor e todas as corridas que eu tinha feito até aquele momento, ele que me passava os treinos, eu primeiro procurei ele falou, não, ele não estava com muita vontade de me passar o treino, não me passou o treino e falou, não, vai no site lá da Runners World, pega um treino, fiz exatamente isso, peguei o treino, segui o treino e foi ok, assim, deu certo. Mais ou menos quebrei no 30, 32, fiz 3,35, então não foi muito ruim, mas também não foi muito bom. E aí começou. E aí, já para poder ir para Nova York, eu treinei com o Heleno, que foi minha segunda maratona, primeira foi 2021, 2022 foi Nova York com o Heleno, e eu fiz 5 maratonas até agora, né? Eu fiz lá Chicago, Nova York, Berlim, Valência e Rio. E aí, gente, assim, o que foi interessante? Eu fiz 2 que eu treinei para valer, não falhei nada, nenhum treino, tudo que o Heleno escreveu eu fiz. E a primeira foi o que eu já contei, e as outras 2 eu tava até lá, continuo lá treinando com o Heleno, mas por razões de trabalho, assim, eu acabei não fazendo os treinos específicos. As 2 que eu fiz tudo, eu fui bem. E as outras 2 que eu fui fazendo mais ou menos, e mais, assim, eu não perdi nada do volume, mas eu não fiz nenhum treino de VO2 e linear, nenhum específico. Não dá. A conta veio. A conta vem. Ela é implacável, né? Na corrida. Impressionante como o treino certinho dá resultado para valer. E assim, como você consegue também, assim, prever o que vai acontecer. Aliás, até posso falar que não dá para prever também, vou contar um pouco disso quando aconteceu em Berlim, mas eu lembro que Nova York eu me preparei, o Heleno falou que era para eu fazer em 3:12, só que foi aquele ano que Nova York estava um calor maluco,
o ano mais quente desde 1986, eu acho, a maratona. Até o brasileiro estava em primeiro e desmaiou. Foi Danielzinho. O Danielzinho desmaiou por causa do calor. Então eu larguei e fiz 3:20, 3 horas, 20 minutos e 20 segundos. E aí, assim, a verdade é que o Heleno talvez estivesse certo, né? Porque a turma que queria fazer sub 3 fez em 3:10, 3:12. Então, se tivesse com o clima de... Talvez você fizesse os clima 3:12. frio, tinha alguma chance provavelmente ele estava certo. E aí, no ano seguinte, eu queria fazer 3:10 e fiz 3:04. Fiz 3:04? Fiz 3:04 em Berlim. E aí, o que aconteceu, assim... Hoje, olhando em retrospecto o que aconteceu, as duas eu estava super bem treinado e fiz melhor ou igual esperado. Até foi legal que em Nova York, um dia antes, me perguntaram qual que é a sua meta. Eu falei 3:20 e fiz 3:20. Verdade é que eu estava pronto para fazer muito mais que isso, só não sabia disso. E Berlim eu queria fazer 3:10, fiz 3:04. Por quê? Por causa do treino. Então larguei, o corpo foi, na hora que você vê, você vai melhor. Você vai melhor. Você tá com quantos anos? 44. 44. Você 3:04 deu índice para Boston, né? Deu índice para Boston, mas eu fiquei de fora porque o corte foi mais para baixo. Ah, entendi. Você ficou dentro, mas tinha que ter uma gordurinha ali. O índice era 3:10. E o pior, assim, na hora que você olha, você lembra da história da corrida, né? Eu tava chegando... Aquele pontinho, cara, aquela água. Não, o pior é que, assim, primeiro, muita gente fala, pô, bateu na trave do 3:10, né? Eu falei, não bati na trave do 3:10, não. Fui muito melhor do que... Desculpa, bateu na trave do sub 3. Eu falo, eu não bati na trave do sub 3, não. Eu queria fazer 3:10, fiz 3:04, que é... Você tá mais perto do 3 do que do 3:10. E assim, o objetivo era 3:10. Então foi bem melhor do que eu esperava. Agora... O índice para Boston. O índice para Boston era... Eu fiz 3:4:53 e precisava ter feito 3:3:15. Então não deu. Minuto Fiquei de fora. Aí. Mas você tem isso de Boston, de porra, eu até assim, pois é, eu quero ir, mas eu vou acabar eu tô tentando ir ano que vem sem o índice. E aí talvez fazer, sei lá, colocar uma meta assim, moral de, sei lá, fazer o índice lá, alguma coisa assim. Porque o que aconteceu depois disso, né? No ano passado, meu sogro, que tá com 74, eu convenci ele de correr maratona. Ele já era corredor desde sempre não, mas desde, sei lá, uns 20 anos atrás, ele corre algumas meias todo ano. E eu convenci ele de correr maratona. E aí nós fomos para Valência, ele fez o índice, só que ele fez o índice por 40 minutos. Ele fez 3:44, tirou terceiro lugar na maratona de Valência, terceiro lugar na idade dele. Agora ele acabou de fazer Buenos Aires, tirou primeiro lugar na categoria dele, e tá inscrito para Boston também. E aí eu vou acabar tendo que ir com ele. E aí, já que eu vou estar lá, eu vou ver se eu consigo algum amigo inscrição. E, bom, a gente falando agora até dessa parte, né? Você tá numa posição executiva lá dentro do banco, né? E acho que já tá há algum tempo, né? Agora, mais recente como CEO. E a maratona, ela vem acompanhando nesses últimos anos. A gente já trouxe alguns executivos aqui que contam um pouco como é que consegue, dentro de várias funções, viagens, né? A gente estava comentando aqui que, cara, praticamente todo mês você tem que ir para fora, viaja dentro do Brasil bastante. Como é que é a sua rotina? Como é que é um dia do Alexandre aí, entre esporte, né, rotina de agenda? Sim, primeiro eu achava que seria impossível correr maratona trabalhando a intensidade que eu trabalho. E a verdade é que não é impossível. E a grande verdade é que é relativamente simples. Porque não é tanto tempo assim, você vai pegar quanto que você precisa. Se eu pegar a minha média de treinos para poder fazer uma maratona, não vai passar muito de, sei lá, 7, 8 horas de corrida por semana. E mais, sei lá, bota 2 horas de preparação física, uma fisioterapia para poder manter o esqueleto em dia. Sim. E então não tem nenhum absurdo, principalmente porque você vai concentrar o longo no sábado. E você pode correr no sábado e no domingo. Então, das 7 horas, você pode falar que, sei lá, 3 pelo menos, ou 3 vão estar no sábado e domingo, o que traz 4 horas por semana durante a semana. Então, sempre consegui equilibrar isso. E aí, agora, o que realmente fica complicado? Então, só pensando no todo, assim, completar a maratona, tranquilo. Completar a maratona em alto nível já é um negócio mais complicado. Por que eu vejo isso, assim?
esse alto nível que eu comentei até de Nova York, Berlim, que foram as minhas melhores, o que foi essencialmente muito necessário para poder fazer? Treino de limiar e treino de VO2. E pelo menos no meu caso, eu fico mal no dia que eu faço esses 2 treinos. Então assim, não é que vai no limite, você consegue trabalhar bem e tudo, mas você fica o dia inteiro meio com sono, abrindo a boca. E aí eu acabei não fazendo mais isso depois de 2024. Assim, que a primeira foi Valência, foi dezembro de 24, eu fiz o Rio esse ano em julho, e as duas eu fiz o treino de distância, mas não fiz o treino específico, e aí você perde performance. Então você fazia o volume semanal, mas de rodagem, mas não colocava... E tirando isso, assim, a corrida em si é um esporte muito amigável para o executivo. Então tem essa questão eu vou chamar aqui de eficiência, sei lá, se eu vou treinar para ser bom de bike ou triatlon, você vai precisar de várias horas de treino. E quem está com a vida executiva muito intenso, viaja o tempo inteiro, é mais complicado. Você tem que ter tempo, tem que ter a bicicleta, tem que ter um monte de coisa, tem infraestrutura. A corrida não, você leva um par de tênis, coloca o par de tênis e corre. Praticamente é raríssimo ter um hotel que não vai ter uma esteira, e na maioria das vezes você está numa região que te permite sair e correr na rua, é o que eu acabo fazendo. Então não tem desculpa. Se quiser para fazer, dá para fazer. E na parte organizacional, assim, também, a corrida te ajuda, né? Que a galera também fala muito, né? Pô, vou resolvendo os problemas quando tô correndo. Funciona para você também? Ajuda muito, ideias, assim, durante a... Ajuda para ideia, ajuda para pensar. Eu tenho umas manias, sei lá, às vezes você vai ter uma apresentação que você tem que fazer. Você vai ensaiando no meio da corrida, você vai correndo e falando. Às vezes falando sozinho mesmo. Eu vou falando sozinho algumas coisas que eu não queria deixar de falar. Então ajuda muito. Você também acaba esparecendo, né? Às vezes você tá aquele trabalho intenso, bitolado assim, você sai, dá uma respirada. E isso me ajuda muito. Negócio importante. Não queria precisar deixar de fazer em nenhum momento futuro. Não, vai deixar não, né? Não, pô, vai ter muitas coisas pela frente. E a gente comentou então das primeiras, né? De Chicago, depois Berlim, depois Nova York e agora Berlim. Sim. Como que foi lá em Berlim? Que foi o melhor tempo, foi, né? Foi o 3 e 4. E Valência e Rio. Não, pois é, Valência e Rio, as duas foram desastres. E por que é o desastre, né, gente? O que aconteceu em Berlim? Completamente inesperado, o 3 e 4. Que era aquela história, eu até ia largar com um amigo que ia correr, que queria fazer abaixo 3 e 10, acho que eu não lembro se ele fez 3 e 10 ou 3 e 11. Teria me atrapalhado, porque eu teria ido com ele e não teria feito os 3 e 4. Na hora da largada a gente separou, acabei fazendo esse tempo. E aí, eu falei, pô, se eu corri quase 10 segundos mais rápido que eu esperava a maratona inteira em Berlim, eu meio que tomei isso pra mim. Eu não dei esse crédito pro treino, eu dei esse crédito pra mim. Falei, eu que corro mais rápido em dia de campeonato, em dia de competição, é um negócio meu, vai funcionar na frente. Cheguei em Valência sem ter feito os treinos, larguei com essa expectativa, deu certo até a meia. Passou a meia, já comecei a quebrar e fui aquele sofrimento absurdo, anda e corre. Aí mesma coisa, saí para correr em 3 e 9, vamos botar, eu passei a meia em 1,33, 1,34 e fiz a maratona em 3,25. Não foi nem um tempo tão ruim, não. Uma quebradinha de leve. Mas deu uma quebradinha de leve. E como é que é o Heleno, quando você manda assim, manda o resultado da prova pra ele puxa a orelha, o Heleno é duro? Pô, emocionou no começo. O Heleno é duro, o Heleno motiva, mas é duro. Mas ele cobra. E os treinos, cobra sim. Bem. Cobra bem e um cara bacana ali também, ajuda muito o treinamento mental e eu acho além de ser uma referência para todo mundo que corre lá em Belo Horizonte. Sim, a gente trouxe aqui, foi nos episódios mais assistidos, assim. Super. A gente trouxe ele de BH aqui para gravar. E ele tem um podcast também que é muito legal, que ele fala da importância dos treinos, né, de limiares, VO2. A gente, quando foi fazer o Rio, a gente trouxe ele, falou bastante do Rio, porque tem um pelotão do Heleno Fortes que ele... Tem, o pelotão sub-3. Sub-3 grande, aí ele fez um pelotão 3 e 30 também. Que é o pelotão que eu tinha que ter ido. Mas aí você achou que dava para ir mais. Aí eu larguei, assim, foi engraçado que na hora da largada eu tava junto com esse pelotão, conversando com a turma do pelotão. Aí eu falei, não, vou um pouco mais rápido.
Aí larguei, fiquei bem longe do pelotão, já tá 2 quilômetros na frente dele. Aí ali em Copacabana eles me passaram. Aí te passaram, mais ou menos o quilômetro 25, passaram e foram embora. A maratona também. Ensina muito, né? Ensina. Só termina quando acaba, né? Difícil, e voltando até um pouquinho, né? A gente fica indo e voltando pro Inter agora, a parte de esporte, né? O pessoal que ouve aqui é muito interessado em esporte. Como que é a vertical de esporte dentro do Inter, assim, a gente acompanhou já há bastante tempo atrás, né? Com o time de futebol, até com São Paulo, mas também outra, né? Galo, enfim. O que o Inter tem nessa vertical de esporte aí? A gente tem, acho que o grande destaque é um clube de corrida. Então, pouco depois de eu entrar lá, isso foi lá para 2014, a gente começou um clube de corrida. E hoje a gente faz um copagamento de inscrições numa corrida que acontece 4 vezes por ano. E a gente manda 500 pessoas, em média, para as corridas. Então tem um grupo enorme de pessoas que vão correndo e a turma adora. A gente apoia também com um pouco de treinamento para quem quer aprender, quem quer ter algum tipo de apoio de assessoria. A gente também apoia isso. E esse é o grande vertical de esportes dentro do Inter, tá nesse clube de corrida, que tá lá desde 2014. E aí tem um monte de gente também, é legal, né? Muita gente começa a correr maratona, a Mônica tá lá, corre maratona. Tem o nosso superintendente de cobrança, ele tem a sub-3, eu falo, e é o cara que tem que correr atrás dos outros, né? Então ele corre bem. Corre bem, que é o Daniel, ele tem lá 2,54, se eu não me engano, 2,52, alguma coisa assim. Tem alguns sub-3 e a turma adora, né? E é bom também a confraternização toda, a gente faz essa corrida, aí tem um espaço lá que todo mundo reúne antes e depois das corridas, é bem legal. E essa parte do café agora que abriu no Ibira também foi pensando um pouco nessa vertente de estar um pouco mais próximo da galera da atividade física também? Pois é, assim, a gente tem hoje uns 15 intercafés, maioria Belo Horizonte, mas a gente tem feito esse espaço muito para a conexão do cliente com a marca. Então, não necessariamente esporte, acaba unindo também a pessoal do esporte. Lá, por exemplo, tem um intercafé lá em Belo Horizonte, num bairro que chama Belvedere, que é onde todo mundo corre, que várias corridas entregam o kit no intercafé. Então, gera a conexão com o esporte, mas o objetivo principal é gerar conexão com a marca e muitas vezes em locais icônicos, né? No caso aqui, Ibirapuera é muito isso, que acaba sendo um lugar que reúne pessoas de vários perfis e com várias conexões. Então tem muita gente que está fazendo turismo, passa pelo Ibirapuera, tem muita gente que está praticando esportes, passa pelo Ibirapuera, entre várias outras comunidades que frequentam ali. Tem gente que vai jogar tênis, tem gente que vai fazer outros esportes, tem um monte de coisa que a gente nem imagina que acontece ali dentro. Alguém me falou outro dia, acho, né, como é que é? Não sei se é Pokémon, caçar, tem uns negócios diferentes assim. Tem de tudo, que acontece ali dentro. Se você for num domingo lá de manhã, tem de tudo, assim. Tem a galera jogando aquele jogo do Harry Potter lá, ó, como é que Quadribol. chama? Quadribol, cara, que você não acredita, cara. E aí o pessoal grande, assim, marmanjo de 30 anos com a vassoura lá e joga. Tem de tudo, cara. Aquilo ali, se você quando tá em São Paulo, vai lá correr ou não? Hoje mesmo, corri 15 lá. Foi lá? 15 quilômetros lá hoje cedo. Cedinho. E você tá... só um negócio legal, né? Então, corri 15. Aí você fala, pô, mas correu 15 e isso não atrapalha o trabalho? Não. O que atrapalha é o VO2 e o limiar. O problema era se fosse 15 no talo, né? O problema é esse. Então, aí cada escolha, como falava o Thiago, né? Cada escolha uma renúncia. Uma renúncia, né? Não faz os VO2 e os limiares, aí aceita que na maratona talvez não venha... E o Heleno não perdoa, né? Eu fiz uma corrida domingo lá em BH, e junto com o Heleno, e aí no final ele falou, meia horinha de limiar por semana. Ele sempre fala isso. Se você não fizer o limiar e o VO2... Dá uma cutucada, né? Ele dá uma cutucada. Terminou a corrida e tal, fui bem. Ele falou, dá pra ir bem melhor se você fizer a meia horinha de limiar por semana. O famoso me ajuda a te ajudar. Muito bom. Antes da gente ir pro final, a gente viu recentemente
A gente estava até falando ali nos bastidores que teve o Inter Invest Summit lá na MRV Arena lá. O que foi aquilo lá que você estava com a Mônica? A Mônica estava com você apresentando? Tava sim. Salomão, não sei se... Galvão, né? Salomão, Galvão, Rubens Menin, aí Primo Pobre, Primo Rico. O que foi esse evento Faria lá? Leimer lá, o cara que usa o Jorginho. capacete. Arthurito. Arthurito. Foi um evento... Assim, tem muito evento de investimentos que acontece pelo Brasil afora. E agora, o que acontece? Esses eventos são majoritariamente B2B, né? Gente que trabalha com investimentos reunindo com gente que trabalha com investimentos. As gestoras se apresentando para essa turma. O que o Inter fez? A gente fez um evento para o investidor pessoa física. Então tinha, se a gente olhar assim, foram mais ou menos entre 5 e 6 mil pessoas. Tinha também um pouco de um volume bom de pessoas que trabalham com investimentos, mas a grande maioria eram pessoas físicas que estavam lá para poder aprender, para poder conectar, para se inspirar. E o evento foi espetacular, assim. A gente conseguiu bem atingir esse objetivo que a gente queria. Então, numa fala do Galvão, na fala do Rubens, você acaba aprendendo um pouco de conteúdo, mas tem um inspiracional ali que essa turma eles são uma sumidade ali, cada um no seu assunto, né? Uhum. E traz uma inspiração grande ouvir eles falando. E a gente trouxe também vários painéis com gente boa, técnica, falando com a língua do cliente final, mas com conhecimento mais aplicado a investimentos. Então isso foi bem legal, acho que é o primeiro de muitos, né? Claro que o primeiro evento tem aquela apreensão, será que as pessoas vão? Mas num sábado, aí tinha um apelo, vai ser no estádio de futebol, não vai ser num lugar comum. E acho que tudo isso casou bem. O sábado casou muito bem, porque as pessoas vão com calma, não tem que ir embora, Sim. Não tem gente cobrando, não tem que levar, sei lá, criança na escola, não tem. Dá para ir sentar, dá para ir com família. Então tinha os pai com filho, mãe com filho, tinha famílias assistindo. E foi espetacular, assim, um monte de gente com caderno, anotando mesmo, estava aprendendo, igual se estivesse numa aula. Foi bem dentro do que superou nossas expectativas. Ano que vem, com certeza, tem mais. De novo. Vai acabar tendo que ser um pouco maior. E quem participou, os parceiros que participaram, né? Muita gente perguntou pra gente, mas o evento é do Inter e tem o Banco do Brasil. Então tinha lá, por exemplo, a BB Asset, que é a gestora do Banco do Brasil, que é parceira do Inter. Tinha lá a Suno, que é lá do Thiago Reis, Sim. que é parceira do Inter também. Então tava tudo isso. E essa turma gostou muito justamente por fazer a conexão com o cliente final. Então tá todo mundo muito acostumado com fazer reunião, fazer essas convenções onde vão, por exemplo, muitos agentes autônomos, mas isso já é normal. O que não é normal é a conexão com o cliente final e todo mundo adorou isso aí. Então o evento foi espetacular. Legal, muito bom. Bom, acho que podemos ir para o momento dos nossos quadros. Temos aqui, né, quadros Fabião? Aqui, né? Bom, vamos começar com o momento Z2, Alexandre. Que é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode ser pessoal, profissional, esportivo, alguma coisa aí para deixar registrado. Não, vou pegar aqui, você falou de Z2, eu corro com o gelzinho Z2, né? Você é cliente, então. Sou cliente Z2. Aí, Vitão. E aí, lá em Berlim, no quilômetro 30, veio aquele Z2 Iced Coffee e me trouxe energia final. Eu comecei a falar e acabei não terminando, né? Na hora que tava faltando... Eu saí para 3,10. E chegando mais ou menos no quilômetro 39, assim, eu tava indo para 3,10. Tava projeção no relógio, era 3,7, eu tava meio morrendo. E aí veio, parece brincadeira, mas veio aquela energia do meu Iced Coffee e fiz os últimos quilômetros perto de 4 e fiz o sub 3,5, que me falaram que o sub 3,5 era garantia de Boston. Só não foi garantia de Boston, a pena foi essa. Você só na esperava teoria que os outros estavam correndo bem também, né? Que tinha mais gente correndo. Você fez sua parte. Fiz minha parte, mas foi bacana, assim. Foi bacana. A prática é diferente da teoria, né? Bom, a Z2 te mandou um kitzinho para você usar aí nos seus treinos. Você tá treinando para alguma coisa agora? Não, eu tô inscrito em algumas.
mas nada muito... Nada maratona. Eu preciso de ver como é que eu vou resolver esse negócio do linear e do VO2. Muito bom. Então, ó, tem a Z2, a gente tem o nosso cupom lá na Z2, cupom STEMAZ2, você tem 10% de desconto em todos os produtos, né? No gel de carboidrato, no pó de carboidrato, no salto. Você tomou seus saltos hoje aí, Fábio Bessa? Saltos aqui. Temos aqui, ó, os saltos agora vem em pote, você pode personalizar a sua suplementação. O que mais tem lá? O Recovery Mix. Você deixou aí também. Então, ó, todos os produtos da Z2, usa o cupom STEMAZ2, QR Code tá aqui do lado para você acessar o site deles. Muito bem. E a gente também sempre pede indicações de livros, de leitura. Você lê coisas fora do mercado financeiro ali também, mas pode dar dica pro mercado financeiro também. Pois é, eu tô com mania de ler mais coisa de mercado financeiro. Não só mercado financeiro, mas acho que mercado, serve empresarialmente também. Tem um livro antigo que eu já tinha lido, mas que eu li recentemente e gostei muito de novo, que é um livro do Jim Collins, chama From Good to Great. E aí ele dá lá a receita do bolo na cabeça dele, para você poder pegar uma empresa que é boa e transformar ela em excelente. Um livro bem bacana e acho legal também, assim, a gente é uma empresa de crescimento, né? Então a gente cresce mais de 30% ao ano, todo ano, desde 2018. E queremos continuar crescendo mais de 30% ao ano por pelo menos, mas sei lá, sabe-se lá até quando, né? Mas acho que tem muito espaço para a gente continuar nisso. E é legal você assistir aqueles seriados dessas empresas mais recentes, sei lá, Uber, Spotify, tem algumas mais com assuntos talvez um pouquinho mais trágicos na hora que a gente vê a do WeWork. Mas é bem legal, são umas séries bem legais também de assistir. Boa. E assistir todas elas com atenção. Boas dicas, hein, Fábio Bessa? Belas dicas. Momento também que a gente dá uma dica pros nossos... O pessoal já conhece, né? Mas vai que você veio agora. Já tá há muito tempo com a gente, né? Conhecer a 4 Investimentos, que tá com a gente já há 3 anos, né, Thiago Kawamura? Exatamente, ajuda em vários projetos vários projetos, né? Tá com 1.4 bi sob custódia, crescendo, né? Tava com 1.3, tá será que tá com esse número atualizado ainda? Vamos atualizar pro ano que vem já, mas né? Tá com mais de 40 assessores, 4 escritórios e deixou um presente para quem estiver ouvindo, né? É isso, a gente falou muito de viagens aqui, de maratonas internacionais, tudo, né? Então o pessoal que viaja precisa fazer um seguro viagem, então a 4 deixou aqui, ó, QR Code tá aqui do lado para você acessar, você coloca lá a palavra-chave STEMA20, você vai ter 20% de desconto nos seguros da Omint e para os triatletas também, que precisam levar a bicicleta para as provas, tem o seguro de bike, então aproveita aí o presente que a 4 deixou para vocês. Belas dicas, muito bem. E aproveitando esse momento dos nossos parceiros, também lembrar que a gente está com a Cashme, a gente já vem falando já o ano inteiro da Cashme, que é uma fintech do Grupo Cirela que faz o crédito garantia de imóvel. Já explicamos várias vezes aqui, trouxemos o Juliano, fundador aqui, para falar do Home Equity, que é o crédito garantia de imóvel. Às vezes você precisa do quê? Uma linha de dinheiro para poder impulsionar seus sonhos, né? E às vezes para um projeto novo. E como ele impulsiona os sonhos, ele pergunta... Tem alguma pessoa que você considera que impulsionou sua vida? Ou algumas pessoas em momentos assim chaves da vida que te impulsionaram? Com certeza, mas aqui eu vou falar meu pai. Então, tanto influenciando positivamente para esporte, que é um negócio que transforma a nossa vida, quanto também por educação, e foi um grande incentivador. Então, assim, eu não tive a ideia, por exemplo, de estudar fora nos Estados Unidos sozinho, né? Era um negócio dele, ele sempre esteve à frente do tempo dele, então corria na época que ninguém corria, viveu de investimento em bolsa na época que ninguém vivia de investimento em bolsa, então ele foi investidor a vida inteira, e esses incentivos dele mudaram a minha vida, porque eu vejo assim, foram estruturalmente importantes ao longo da vida inteira. Tanto o esporte quanto a educação foram grandes motores assim, de bem-estar e de ter ali a base para me expor a ambientes onde eu poderia ter sucesso. Tava muito à frente do tempo dele lá, né? Com em certeza. Tudo, né? Até na corrida, né? Você fala, pô, na corrida... Hoje, assim, talvez naquela época você estava vivendo na mesma... né? Na época ali, acho que agora você olhando para trás, você vê como que
era grande, né? O que ele fazia. A gente não... Parecia normal, né? Tudo que acontece dentro de casa, você olha e fala, normal. Isso é normal. Que você convive, né? Hoje, você fazendo maratona, você tem uma ideia, né? Imagino que os filhos, sei lá, do Djokovic vão lá e assistem ele jogando e acham de boa, o papai tá batendo uma bolinha. Tá batendo uma bolinha. Muito bem. E aproveitar também que ainda a gente... Quanto que tá saindo esse episódio? Você tem uma ideia? Eu acho que já foi Floripa, eu acho. Você acha? Mas tem uma da Aracaju ainda, né? Porque quem... né, a gente tá falando isso já desde antes de São Paulo, né? A Cashme, junto com a Unlimited Sport, conseguiu 5 inscrições para São Paulo, para Floripa, que estava tudo sold out, e também para Aracaju. Então, se você está ouvindo esse episódio e ainda quer fazer Aracaju e fechar com a Cashme, tem as regras, tudo aqui, quais produtos que seriam, você também ganha, não é, né, que você compra, você ganha a inscrição. Se você não for triatleta, você pode converter o valor da inscrição em créditos lá na Centauro, que hoje é o quê? É $400, $500? É $400, tá, a inscrição. Então dá uns R$2.500, lá você pode comprar seus produtos. E tá acabando em meia hora, né, as inscrições. Nossa, acabou, você viu? O 70 pontos mesmo? do Rio não, de desculpa, de São Paulo, acabou em 20 minutos. 20 minutos. Então, aproveita que a gente tá, junto com a Cashme, tá garantindo para vocês 5 inscrições. Então, só fechar seu crédito lá com eles, vai por meio desse QR Code aqui, que, né, eles precisam saber que você veio pelo Estema. Então, a gente tá oferecendo essas 5 vagas para vocês. E pra gente fechar os momentos dos nossos patrocinadores aqui, tem o momento Cupá, que é a marca de roupas aqui que veste o Estema, e Cupá significa ser leal a si mesmo. Então eles querem saber de você, Alexandre, que princípio você é leal desde pequeno, que você não abre mão de jeito nenhum, que você sempre traz com você. Eu acho que tem alguns, mas acho que principalmente humildade, assim. Um negócio que eu acho que é essencial até para você poder ter uma vida mais feliz, porque, enfim, achar ali seu justo lugar, ouvir o que as pessoas têm para poder te falar, independente do nível, se é nível alto, nível baixo, acho que tem sempre alguma coisa para poder aprender com as pessoas, e é um princípio que eu levo para mim, assim, pela vida. Espero nunca perdê-la. Legal. Humildade, então. Muito bem, se você quiser conhecer os produtos da Cupá, a gente também tem um cupom de desconto lá, o cupom Estema, 10% de desconto. No que, Fábio Bessa? Nas camisetas, né? Que camiseta que você tá? Camisetas. Você tá com a pretinha básica? Camisetas básicas, tem as camisetas coloridas também, regata, shorts 2 em 1, linha feminina, boné, meia, tudo que você precisar aí de acessórios de vestimenta esportiva, tem na Cupá, o QR Code tá aqui do lado. Para os triatletas tem macaquinho também, modelo aéreo, super aéreo. Então, dá uma olhada lá nos produtos. Se você gostar de algum, usa o cupom Estema. E para fechar, tem nosso cupom na Centauro, cupom Estema também, 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, você precisa do quê? De um tênis, né? Um taco de beisebol, um taco de golfe. Será que tem um esqui lá? Um esqui, uma prancha, um slalom, alguma coisa aí do tipo. Vai lá na Centauro, use o cupom do Estema que a gente garante aí para vocês um descontinho. É isso, seu Fábio Bessa. Gostou da participação do Alexandre aqui? Obrigado aí, vim contar um pouquinho mais dessa parte aí. Eu devia ter falado um negócio. Fala aí, temos tempo. Não, tô só aproveitando aqui que nós estamos falando de marcas. Tô vendo que vocês dois são usuários de Garmin. Sim. Tem que registrar logo o Garmin Pay do Inter, né? Tem Garmin Pay no Inter. É? No cartão, tem o cartão da conta global, no account, seja o crédito, seja débito, dá para colocar no Garmin Pay. Funciona super bem. Puxa da conta em dólar, vai lá e... Só aproximar. É isso. Corredores, vou fazer pra isso. Não precisar de levar mais o celular. Tá vendo, corredores? Fica a dica final aqui. É prático. Boa funcionalidade. É prático. Muito bom, obrigado, viu, Alexandre? Se você quiser deixar mais alguma mensagem também aí, fique à vontade. Uma mensagem muito de agradecimento aqui, legal, parabéns pelo trabalho, bacana falar aqui um tempo sobre outras coisas que não carteira de crédito, crescimento de base de clientes, inadimplência, macro, taxa de juros, coisas diferentes. Dá uma quebrada, né? O Rubens Menin foi uma vez num podcast para falar de futebol, e aí a abertura era isso, né? Ele falando assim, não, a gente vai falar agora só de futebol. Eu falei, não, agora eu vou
falar tranquilo aqui acho que naquele Benja lá, o Foi, podcast. foi no Benja. Assistiu? Assisti. E aí ele abre o programa falando assim, não, você tá acostumado a falar da MRV, de CQ, de Inter, não, vamos falar agora de futebol só. Ele falou, não, agora eu tô tranquilo. Aí ficou, sei lá, 3 horas falando lá. Foi a mesma coisa aqui. Futebol, todo mundo acha que entende, né? É. Muito bem. Bom, lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário. No Instagram, estamos lá como @STM Sports, Chico Amura, Fábio Bessa, Banco Inter. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.